O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo, em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós. Estimados do meu coração, filhos amados, com alegria acolho você hoje aqui, para nós celebrarmos juntos a Eucaristia. Acolho os irmãos que nos vêm visitar. Acolho quem fez hoje a prova do Enem. Quem fez a prova do Enem? Levanta a mãozinha aí para o Padre ver. Olha, Deus abençoe, Lu. Deus abençoe todo mundo que fez a provinha do Enem hoje. Rezei bastante por você, viu? Que fez a prova, para que Deus ilumine. Que grande graça. Hoje, filhos, nós aqui da Igreja dos Sagrados Corações estamos rezando também na intenção da alma do Padre Justino Lourdes, porque o Padre Justino, nós estamos lembrando os 30 anos do seu falecimento. Padre Justino faleceu no dia 6 de novembro de 1995, Alex, veja. Padre Justino foi quem começou essa obra, esse templo, né? Não era bem desse jeitinho, mas já era bem parecido, né? Quem está aqui há mais tempo sabe, né? Era de madeira. Padre Justino faleceu há 30 anos e está sepultado aqui na frente da igreja, ali naquele jardinzinho ali onde tem o busto dele. Então rezamos pela alma dele, né? Nesses 30 anos do seu aniversário. E hoje a igreja também celebra uma coisa que talvez seja um pouquinho diferente para nós, né? Porque normalmente nós temos o dia de celebrar o Imaculado Coração de Maria, temos o dia de celebrar o Sagrado Coração de Jesus, o dia de celebrar a exaltação da Santa Cruz, o dia de celebrar São Francisco, Nossa Senhora Aparecida, mas hoje a igreja celebra uma igreja. Hoje é dia de celebrarmos a dedicação da Basílica de... Olha, essa é a melhor igreja do sul do mundo. Pensei que ninguém ia saber e sabe. A Basílica de Latrão. Celebrar a dedicação da Basílica de Latrão, filhos, é celebrar um templo, uma igreja. Por que nós celebramos a igreja, a dedicação da Basílica de Latrão? Porque ela foi a primeira catedral da igreja, a Basílica Catedral de Roma, uma igreja construída há 1700 anos. Pensa no tanto que ela está velhinha, 1700 anos. Quem aí já fez 1500 anos? A igreja já tem 1700, 324, 320 e pouco por aí foi construída essa igreja, lá em Roma, num terreno da família Laterinense. A família era um sobrenome de uma família, já tinha lá o Palácio de Latrão. Aí o imperador Constantino, para não dar nenhuma confusão, comprou o terreninho lá e deu para o Papa Silvestre. Já ouviu falar na corrida de São Silvestre, começo do ano? Papa Silvestre, ano 320 e tanto.
e eles construíram lá a Catedral de Roma. Catedral, quem já foi na Catedral de Floripa, Catedral de Nossa Senhora do Desterro? Olha aí, Catedral de Floripa é a catedral da nossa diocese. Todas as dioceses têm uma catedral. A catedral, por que chama catedral? Porque lá tem uma cátedra. Uma cátedra é a cadeira, palavrinha cátedra, da cadeira. A cadeira, a cátedra, os catedráticos. A catedral é a cadeira do bispo. E da cadeira do bispo, o bispo preside da sua cátedra, que está na sua catedral, e de lá ele preside a igreja da sua diocese. No caso, Floripa é uma arquidiocese, a diocese maior, mais antiga do estado. O nosso bispo é arcebispo. E o bispo de Roma, quem é que sabe o nome do atual bispo de Roma? Olha, Papa Leão. Pensei que você ia pensar assim, qual será o bispo de Roma? É o Papa Leão. É que o bispo de Roma, ele é Papa, porque é o bispo da sede da igreja. O bispo de Roma, ele é o Papa. Então o bispo de Roma, ele é um bispo, como os outros bispos. Só que ele tem a missão de ser o bispo de Roma, a sede da igreja. Por isso ele é o Papa, é o papai. É um bispo entre os bispos, é um pares entre pares, mas é o bispo que governa a igreja do mundo. E a grande graça é isso. Lá da Catedral de São João do Latrão, em Roma, na sua cátedra ele preside a Eucaristia, e da sua cátedra ele governa a igreja, em comunhão com os bispos de todas as catedrais. O nosso bispo aqui da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson, da sua cátedra, da Catedral de Floripa, governa a igreja da Arquidiocese, em comunhão conosco, os padres, e auxiliado pelos diáconos, e na comunhão de tantas pessoas que nos ajudam, ministros de música, ministros de Eucaristia, coroinhas, lideranças, que nos ajudam a fazer a igreja acontecer. Então hoje, celebrando essa igreja, esse templo de pedra, a dedicação dessa igreja, a liturgia traz para a gente essas leituras belíssimas. Veja, a primeira leitura é de Ezequiel. Ezequiel é um profeta de vários séculos antes de Cristo, e o Ezequiel fala desse templo, do templo. O Ezequiel é o profeta das visões, o vale dos ossos secos. Então ele está vendo as coisas que vão acontecer. E o que ele vê? Ele vê que do lado direito do templo escorre uma água, e onde esta água chegar, todos os que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, haverá vida onde chegar essas águas. Nas margens dessas águas, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão jamais, seus frutos jamais acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores que saem desse santuário, seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. O Ezequiel, ele está tendo essa visão, e ele vê do lado direito do templo essas águas saindo, e são águas que vão trazer vida, e vida para todos que beberem desta água. E onde esta água chegar, e aquilo que for irrigado por esta água, as árvores, os animais crescerão, os frutos permanecerão, as folhas das árvores regadas nessas águas serão remédio. Olha as bênçãos desta água que ele vê saindo do lado direito do templo, desse templo, dessa igreja, dessa catedral, do templo, desse templo que nós celebramos aqui dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Veja, Ezequiel está vendo essa graça. A gente ouviu no salmo tão lindo que nós cantamos: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-nos um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo os mares, porque os braços do rio, dessas águas que descem do templo, trazem para nós alegria. E aí, filhos, se ouvimos a leitura de Ezequiel, Antigo Testamento, ouvimos e cantamos o Salmo, Antigo Testamento, ouvimos também o Novo Testamento, que já é um tempo depois de Cristo. São Paulo, ele escreve na carta aos Coríntios, aqui lemos o capítulo 3, e ele diz para a gente: acaso não sabeis que sois
templo de Deus? Olha o que Paulo está perguntando para você. É para você que ele pergunta. Acaso não sabeis que sois templo de Deus? Não sabeis que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir este santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário, esse templo. Vós sois templo de Deus, santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Acaso não sabeis? É como se ele estivesse vendo pessoas que estivessem se comportando como quem não é um templo de Deus. E aí ele interroga: não sabeis que sois templo de Deus? Não sabeis que o Espírito de Deus mora em vós? Deu vontade de fazer agora com você assim, ó. Deu uma vontade, foi só uma vontade, de pedir para você olhar para o lado e dizer assim: você é templo do Espírito Santo. Quer fazer isso? Olha para o lado e diz: você é templo do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus mora em vós. O Espírito de Deus mora em vós. Você é templo onde habita Deus. Você é templo de Deus. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito? O Espírito de Deus, e aí o Senhor Jesus diz: e se alguém destruir esse templo, o Senhor o destruirá, porque esse templo é sagrado. Você é território sagrado. Vira, Moisés, quando teve a visão de Deus na sarça ardente, ele ouviu Deus dizendo assim, ó: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. Então você está diante de alguém que é santo. Você não pode chegar na presença desse irmãozinho de qualquer jeito. E você não pode chegar diante desse irmãozinho para destruí-lo. Quando a gente começa a entender isso, filhos queridos, tira as sandálias do pé, porque você está diante de um território santo. Quando você se coloca diante do seu esposo, você está diante de um território santo. É difícil, mas a gente precisa entender isso. Quando você está diante do seu pai, da sua mãe, está diante de um território sagrado, é alguém que tem o templo de Deus. Quando nós chegamos na igreja, lá na portinha, a gente faz a inclinação, quem tem um pouquinho mais de saúde dobra o joelho, a gente faz o sinal da cruz e entra na igreja. Nós não entramos na igreja de qualquer jeito, porque é território santo, é território sagrado. Nós celebramos hoje a dedicação de uma basílica, de uma igreja, é um templo de pedra, porque é um território santo. Então nós não podemos chegar na frente de qualquer pessoa de qualquer jeito, violentamente, machucando, xingando: seu desgraçado, seu demônio. Não podemos, é território sagrado, irmãozinho. Não podemos destruir o irmão com palavras, com argumentos, com pressão psicológica, com opressão. Não podemos chegar no território do irmão, na casa do irmão, na vida do irmão, na vida da nossa namorada, do nosso namorado, do nosso esposo, para vandalizar esse território, para ferir. Não temos esse direito. Estamos destruindo um território que é santo, um lugar que é santo, que é de Deus. Quando a palavra diz: não se drogue, não se prostitua, não beba, não coma demais, está dizendo: cuida desse santuário onde habita Deus. Aí nós vamos entender a palavra de Deus do texto do Evangelho, porque Jesus chegou no templo, era tempo de Páscoa dos judeus. Ele chega no templo, e o que ele encontrou no templo? Pessoas que estavam vandalizando o templo, tinham transformado o sentido daquele lugar sagrado, e estavam usando aquilo não para transmitir Deus ou para adorar Deus, não para edificar o reino de Deus, mas para uma edificação pessoal, para ter lucro, para gerar riqueza, para edificar a si próprios. Os vendilhões do templo estavam lá vendendo bois, cordeiros, pombas, trocando moedas. Não estavam edificando ou adorando a Deus, estavam adorando as riquezas, o dinheiro, os bens. Transformaram o sentido daquele lugar. Era lugar para adorar a Deus. Veja, filhos, entendamos uma coisinha. Não é isso que a gente faz aqui, que lá do ladinho de fora os meninos estão ali vendendo as imagenzinhas de Nossa Senhora, os escapuláriozinhos, para juntar um dinheirinho para o seu retiro. De vez em quando a gente faz uma rifinha para vender, para reformar banco, para arrumar alguma coisa. É quando a gente faz um sentido, muda o sentido. As pessoas edificavam
estavam lá no templo e já tinham feito entre eles acordos, só eles podiam vender os bois e os cordeiros lá no templo, só eles podiam ser os cambistas, estavam se enriquecendo a si mesmos, e quando morresse um sucessor daquela família assumia o lugar, mas ninguém podia, e não podia alguém de fora vir adorar a Deus e trazer o seu próprio boi, o seu próprio cordeiro, tinha que comprar lá. Então, para adorar a Deus, você tinha que passar por ali. Você não podia trazer a sua própria moeda, tinha que entrar com a moeda do templo. Veja, mesmo que tenha os meninos ali fora vendendo as bugiganguinhas, você entra e adora a Deus do jeito que quiser. Existe um mandamento que pede para você devolver o seu dízimo, mas eu não fico controlando para ver quem está entregando o dízimo, quem não está, para dizer você não pode entrar na igreja. Entra, porque a consciência é sua. Depois vai ter o ofertório, como tinha no templo, e você vai ofertar se quiser, se puder, e o valor que quiser e puder. Você não vai deixar de adorar a Deus, mas naquele tempo não podia. Se não fizesse a sua oferta, era como se a sua oração não fosse ouvida. Se não entrasse com o dinheiro do templo, não trocasse no templo, não valia. Jesus se irrita com aquilo. Ele faz um chicote com a corda que eles amarravam os próprios animais. Não diz que Jesus machucou ninguém. Jesus não chicoteou os vendilhões. Ele expulsou os bois, os cordeiros, soltou as pombinhas e derrubou a mesa dos cambistas e expulsou do templo. Por que os expulsou do templo? Porque eles não eram dignos, eles tinham desvirtuado o sentido. Não era mais o sentido de adorar Jesus, de adorar a Deus, que eles estavam lá. Era para enriquecer, para ter lucro. Nós temos hoje muitas situações assim, muitos templos erguidos para benefícios humanos, para enriquecimentos pessoais. Temos, infelizmente. A história se repete. O Senhor Jesus vai dizer uma coisa ainda assim muito interessante no texto do Evangelho. Ele diz: destruí esse templo, em 3 dias o levantarei. Ele estava falando do templo do corpo dele. E aí é interessante porque a palavra diz: depois que Jesus ressuscitou, os discípulos acreditaram na Escritura. Então tem muita coisa que foi escrita na Escritura e que a gente vai entendendo quando a gente olha lá da frente para trás para ver o que foi acontecendo. Por exemplo, quando o profeta Ezequiel está dizendo na primeira leitura que ele viu do templo sair um rio de água do lado direito que trouxe vida, ele falou isso séculos antes de Cristo. E o templo que ele estava vendo era um templo, um santuário. Depois disso é que nós vamos entender de qual templo estava vertendo essa água viva. Do lado direito do templo que é o Senhor Jesus. Esse templo, quando feriram o lado direito de Jesus, do que saiu do lado direito de Jesus? Sangue e água. Sangue da Eucaristia, que teremos daqui a uns instantezinhos sobre essa mesa eucarística. A água do batismo, a água que traz vida, como o texto diz: quem beber dessa água terá vida, os frutos serão eternos, as folhas não murcharão, porque dessa água que desce do lado desse templo vivo que é Cristo, essa água do templo de Cristo, do templo que é o Senhor, que edifica toda a igreja. E aí a gente vê Paulo dizendo no texto da Sagrada de Coríntios, na segunda leitura: você é templo, porque em você, depois da ressurreição de Cristo, quando Cristo entrega a sua vida na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse instante o véu da cortina do templo se rasgou, o espírito é colocado em cada irmão batizado. Você é templo do Espírito de Deus, você não pode se destruir. E aí a gente vê o zelo pela casa de Deus que nos consome no texto do Evangelho. Jesus que expulsa os vendilhões, é o cuidado com a casa de Deus. Veja, nós temos um templo físico de pedras, de matéria, uma igreja, e é preciso que ela exista, que nós nos congreguemos como irmãos, que a gente venha rezar juntos, que a gente venha repetir a oração que Jesus nos ensinou: Pai, perdoai-nos os nossos pecados, como a gente reza no Pai Nosso. Perdoai-nos, porque a gente pede pelo meu pecado pessoal, mas pedimos perdoai-nos pelo pecado comunitário, pedimos pelo pecado de todo mundo, o pecado das origens, o pecado social. Por isso é perdoai-nos
a mim e a nós todos. Por isso precisamos desse templo para nos reunirmos. Desde o Antigo Testamento, o Senhor Deus já pede que nós nos reuníssemos em assembleia para louvar, bendizer. Por isso nós temos essa graça de entender que o sentido de estarmos aqui é para adorar o Senhor. A primeira coisa que viemos fazer quando viemos à igreja é reconhecer que temos um Deus. Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando nos disseram vamos à casa do Senhor. Por isso, filhos, o jeito que a gente vive aqui dentro, o jeito que não é qualquer jeito. Quando a gente entra, a gente faz uma reverência, inclina. Quantas pessoas que chegam na missa, outro dia eu vi um padre dizendo isso, chega na missa, entra, só esperando a hora que a missa vai acabar. Quantas pessoas que entram, não tem nem o discernimento de deixar o celular no silencioso e são capazes, não acontece aqui nos Sagrados Corações, é na igreja da Etiópia, capazes de atender o celular no meio da missa. É uma horinha. Qual que é o sentido de estar na presença do Senhor? Para quem não tem nem essa docilidade com o Senhor, para quem não consegue dedicar uma horinha de atenção ao Senhor. E às vezes o cuidado que a gente tem, o jeito que a gente entra, o jeito que vem, o jeito que a gente toca na Eucaristia. Filhos, hoje, no dia de hoje, esta é a 5ª missa que eu celebro hoje, com a graça de Deus. E teve numa missa de hoje, eu entregando a Eucaristia, uma jovem veio, comungou, e ela estava sentada bem num banquinho perto. Filhos, olha o que ela fez. Comungou, veio, comungou, foi para o seu banco, ela estava sentando no banco e já tirando o celular do bolso e ficou assim. Ela acabou de comungar. Jesus, ela não teve um segundinho para adorar Jesus que ela comungou. Eu fiquei tão assim que eu pensei, depois da missa eu vou falar com ela, mas nem consegui, não consegui. Quando Jesus está expulsando os vendilhões do templo, Ele está olhando para qual que é o sentido que nós damos, qual que é a atenção que a gente dá, o que a gente dedica à presença do Senhor. Desse templo vivo que é Cristo, que desce essa água que traz vida para todos nós, do santuário que sou eu e você, do jeito que eu trato o meu irmãozinho que tem o Espírito Santo dentro dele, do jeito que eu ouço a palavra de Deus que diz: se alguém destruir esse templo, também o Senhor o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Isso aqui, filhos, é um versículo 17 do capítulo 3 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se alguém destruir esse santuário, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Dá para a gente entender isso? O santuário de Deus é santo e vós sois este santuário. Vós sois santo. Você é. Você é um filho de Deus, amado por Deus, um santuário edificado por Deus. Veja quando Cristo diz no Evangelho que em 3 dias Ele restituirá aquele templo, e as pessoas dizem: nós usamos 46 anos para construir esse templo. Quanto tempo foi usado para construir esse edifício aqui? E depois teve que ser reformado, e agora nós já estamos trabalhando de novo nele, reformando mais um pedacinho. Até peço desculpas pela escuridão que está lá na rua, mas é porque a gente tirou as luzes, está reformando ali. Agora, quanto mais eu e você, filhos queridos, que somos santuário de Deus, santos, precisamos ser guardados, renovados o tempo todo e nos cuidarmos o tempo todo. Vós sois templo de Deus e vós sois santos, santuário santo. Você é um santuário santo, quem está do teu ladinho é um santuário santo.
edifiquemos, cuidemos, renovemos, restauremos este santuário que somos nós e que é o nosso irmãozinho. E que a palavra de Deus, filhos amados do meu coração, nos ajude a ganhar a vida eterna. Olha que bênção, que forte esse amém, fiquei feliz.